Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica, né? Desta vez, já chegando ao finalmente da revista. Nós estamos na lição de número 13 desta revista muito importante que tratou esse trimestre sobre a família, né? A formação familiar. É um assunto muito importante para a nossa vida. Veja só. Um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. E agora estamos chegando na lição de número 13 e indo para os nossos finalmente. Portanto, quero desde já agradecer você que nos acompanhou nessas 13 lições e que se você ainda não é inscrito no canal, nos ajude se inscrevendo. Precisamos alcançar o maior número de pessoas possível e você se inscrevendo está motivando a gente continuar a trabalhar e a ministrar a palavra de Deus. Amém? Quero desde já agradecer a cobertura espiritual que eu tenho recebido dos meus pastores, pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista. Eu sirvo a Deus aqui em Palmas, no Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom. Portanto, vamos direto ao ponto, tá ok? Veja só. Lição de número 13. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Tá? Vamos lá. Aqui eu sou o diretor, o artista e tudo mais. Vamos lá. Objetivos da lição. Você bem sabe que nós não podemos fugir do objetivo da lição. É fundamental que você observe o que o ministrante, o escritor da revista quer passar para o público com o objetivo, tá ok? Então, o primeiro objetivo é mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Deus, de Noé a Deus, enfatizar a boa atitude de Raabe de crer em Deus. Vamos lá? Tem aqui o texto áureo. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A verdade aplicada: cada discípulo de Cristo terá a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo, ok? Então, esse aqui é o texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição. É aqui que está o norte da nossa lição e nós precisamos observar para ministrarmos uma boa aula. Veja bem, o texto de referência está em Josué, capítulo 24 e o Hebreus, capítulo 11. Veja o que diz na revista. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viu, temeu para a salvação de sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Então vamos virar aqui a página e tem logo aqui: Josué toma uma decisão pela sua família, ou Josué toma decisão pela sua família. Josué indaga o povo a tomar uma decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou
sua família ao crer em Deus. Vamos ver aqui o tópico 1. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã, agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés, Josué 23, 1 a 61. A se esforçar e responder positivamente a quem gostaria de servir. Veja só, o impasse que esse povo estava era um impasse muito difícil, porque era uma decisão de extrema importância que daria a definição e os rumos de cada família dos israelitas. Porém, eles estavam extremamente envolvidos com a idolatria. E nesse exato momento, Josué parece que perde o controle da situação e manda cada um escolher o que quer fazer da vida. O que cada um quer da vida. Porém, ele tomou a decisão de servir a Deus e juntamente com a sua casa. Na nossa vida, também não é diferente. Tem momentos que nós precisamos nos posicionar e falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos dentro de nosso lar. Afinal de contas, você pai ou você mãe, ou você pai solo ou mãe solo, uma coisa você não pode abrir mão, é de se posicionar no meio da sua família. Todo líder familiar precisa ter uma palavra de decisão e de condução para seu povo, seja uma família grande ou pequena. Afinal de contas, você é o líder desse rebanho. Agora, o povo está dividido entre a idolatria de um lado e a idolatria do outro lado. E Josué diz: não, já que ninguém quer servir ao Senhor, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes você tem que falar para seu filho ou para sua filha, ou quem sabe para seu cônjuge: eu vou servir a Deus. Eu servirei a Deus. Eu até respeito sua atitude, reconheço a sua atitude, você pode continuar, mas saiba de uma coisa: eu vou caminhar por esse caminho. E não ter medo de se posicionar, de falar a verdade, sem muito melindres. Tem coisas que você não deve ter muito melindres, mas você precisa ter uma decisão de posicionamento, que isso também servirá de lição para a sua família, para seus filhos, que nos momentos mais difíceis da vida, eles vão procurar saber de você o que fazer, porque em determinado momento eles viram em você uma referência e um peso de responsabilidade. Ele sabia que não podia tomar decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma a decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder e ele precisava demonstrar, falar, se expressar e apontar a direção para o povo, ainda que aquele povo não quisesse obedecê-lo, mas ele tinha que tomar uma decisão. Vamos lá. Tomada de decisão pessoal. Eu, primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é a garantia de que será seguido, mas é
consciência de dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama a atenção, afirmando de que quem vence as batalhas por nós é Deus. Nós precisamos tomar essa decisão pessoal para ela refletir no conjunto da obra, ou seja, no meio da família. A tomada de decisão coletiva, nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que tem na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar dos seus é uma obrigação. Está em 1 Timóteo 5 e 8. Vamos ver o que diz 1 Timóteo 5 e 8. Vamos ver o que diz aqui. Eu estou usando a minha novíssima King James, tá? 1 Timóteo 5 e 8. Eu não deixei marcado, justamente para nós termos essa habilidade de folhear a Bíblia e prazer de pegar na Bíblia. 1 Timóteo, eu estou em primeiro, não, estou em segundo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, para mim me achar em fidelidade a Deus, eu também devo cuidar dos meus, dos da minha casa. Governar sua própria casa é um pré-requisito. Está em 1 Timóteo 3, 4 ao 5. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para os da sua casa. Não adianta ser educado e respeitoso com as pessoas de fora se você não faz isso com a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Não adianta nada. Não adianta nada você perder a sua família e ganhar o mundo. Nós precisamos preservar a nossa família a partir do relacionamento. O relacionamento é uma mola muito importante na vida familiar para manter esta família unida, para manter este povo unido. O relacionamento familiar, ele é que reflete lá fora e não o de fora dentro de casa. Não adianta eu ser bom com o de fora e ser uma péssima pessoa para os da minha casa. Eu preciso ser uma boa pessoa a partir da minha casa para refletir no mundo a pessoa que eu sou. Nós precisamos dar o exemplo e não adianta você falar que não serve de exemplo. Você é o exemplo, bom ou mal, mas você é o exemplo. Então, não adianta. Tudo envolve, primeiramente, a minha casa. Depois, os de fora. Vamos ver o tópico seguinte. Tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor. Futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra em Deus. Vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito e influenciou, deu consistência e impactou pessoas ao redor. Ele mostrou que existem duas opções: servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. Nós precisamos influenciar a nossa casa positivamente a partir das nossas decisões e com o nosso relacionamento dentro de casa. Vamos em frente. Noé salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Deus foi o engenheiro e projetor e Noé o executor do projeto, está em Gênesis 6, 14 ao 16. Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6 e 8. Noé era um homem justo, íntegro em sua geração.
e andava com Deus. Gênesis 6 e 9. Noé fez tudo conforme Deus tinha ordenado. A integridade de Noé chamou a atenção de Deus. Cuide da sua integridade, que Deus cuida da sua popularidade. Cuide do seu caráter, cuide dos seus relacionamentos familiares, cuide de você, para depois você cuidar da família, e cuidando da família, você influenciará muitas almas por este mundo. O simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza renovação, restauração positiva e divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido, e símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros e riquezas e joias, tá? E o 2, o desafio de colocar toda a família na arca. A dificuldade enfrentada por Noé, os filhos crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora é joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, o exemplo do filho pródigo, mas se for ensinado, como Provérbios 22 e 6, vai cair em si e voltar. Agora, nós estamos falando de ensinar, educar, encaminhar os filhos. A gente se pega muito nesse capítulo, desse Provérbios 22, na parte que diz o seguinte. Vamos ver aqui. Provérbios 22 e 6, né? Provérbios 22 e 6. Educa a criança no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ora, educar, ensinar é o nosso dever. E nós esperamos que pela educação que nós demos e pela vida que nós oferecemos a este filho, a esta filha, ele vai permanecer junto da família, na obra de Deus, vai crescer e permanecer por ali. Mas acontece que pode que essa pessoa se desvie do caminho do Senhor na jornada da vida. Mas a gente espera que não aconteça. Mas se acontecer, você tem que se fazer uma seguinte pergunta. Eu ensinei? Ensinei. Eu eduquei? Eduquei. Eu dei exemplo? Dei exemplo. Agora, cada indivíduo é um ser e você não governa os pensamentos de uma pessoa e o desejo dela. Ninguém governa. O máximo que você vai conseguir é tentando convencê-la. Se Deus lhe der graça, você vai alcançar. Mas a responsabilidade ao se tornar adulto é dessa pessoa continuar nos caminhos que foi ensinado a ela e não se desviar dos caminhos do Senhor, mas permanecer no caminho. Mas se acontecer, você faz essas perguntas para si e respondendo positivamente, a responsabilidade não é sua, é dela. Como indivíduo, ela precisa se responsabilizar pelas ações, pelas palavras e por atitudes na sociedade ou no seio familiar ou no seio religioso. Porém, essa pessoa, ela tem que ter a sua responsabilidade. Eu já vi muitos pais se martirizando com a seguinte pergunta: onde foi que eu errei? Talvez você não errou. Talvez você não errou em nada. Porém, o indivíduo, por algum momento ou por alguma influência externa, decidiu tomar um caminho que você não gostaria que ele tomasse. Mas não se preocupe. Aquele que foi bem ensinado,
Ainda que se desvie dos caminhos, ele voltará. Porque uma vez plantada a semente da boa educação, uma hora ele voltará para si, como o filho pródigo, e voltará para casa. Amém? Então vamos lá. As famílias enfrentam um dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias, levando-as à destruição. Dia após dia ficamos sabendo de famílias sucumbidas pelas águas do dilúvio. Não águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, de infidelidade conjugais, divórcios de maneira equivocada, violências domésticas, entre outros. Infelizmente, todas as famílias passam por intempéries, mau tempo, tempestade e vento contrário. Isso é inteiramente normal, passar por essas crises, por esses momentos difíceis da vida. Porém, não é normal permanecer nesses dilúvios. Não, dilúvio vem e vão, e você volta a prosseguir o caminho perante a jornada da vida. Agora tem uma coisa, como ele fala aqui. Existem vários dilúvios arrastando as famílias, levando-as à destruição. Você tem como se preservar para esse dilúvio, construindo a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Não pense que a escola de hoje vai cuidar bem do seu filho como você o vai lhe educar. Só existe uma maneira de educar, é pelo exemplo, e o exemplo de casa. O que a escola faz é escolarização. A escola ensina o indivíduo a ler, escrever e a pensar, mas a verdadeira educação, ela vem do berço familiar, do seio familiar. Amém? Esse tópico vai tratar de Raabe, aquela moça que ajudou os espias que Moisés enviara junto com Josué para espiar Jericó. Ele diz assim: ao assumir o lugar de Moisés, Josué envia mais 2 homens secretamente para cumprirem a tarefa de espiar a terra prometida, com o propósito de conquistá-las. Josué 2. Eles foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó, mas numa troca onde sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor dos seus familiares. Tá? Então, nós vamos tratar agora sobre Raabe, essa lição preciosa. Raabe pede um sinal certo aos espias, um sinal certo, Josué 2:12. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela eram vida por vida. A vida deles respondiam pela vida dela e de seus familiares, Josué 2:14. Então, os espias disseram a Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio de escarlata a jovem por onde os fizesse descer e colocar todos os seus familiares dentro da casa. Não deixe nenhum de fora da porta. Se assim fizeres, nós desobrigaremos desse juramento. Então, veja só. A promessa, essa negociação foi de livramento. Raabe, ela pensou na família, porque o exército de Israel estava chegando e Jericó ia ser sitiada, a muralha ia cair. E ela, sabendo dessas coisas, ela procurou preservar a sua família. Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos de um sinal que estamos conduzindo a nossa família no caminho correto. Nós precisamos de um sinal de Deus, de como as coisas
devem estar em nossa vida se estamos realmente agradando a Deus. E pelos sinais, nós saberemos como conduzir a nossa família. Precisamos também deixar claro que as condições que precisamos colocar no seio familiar para a salvação da nossa família. Nós que estamos liderando o nosso lar, que temos, nós principalmente homens, que têm o dever de ser o sacerdote, o marido, o sacerdote e o provedor, precisa saber consultar também a Deus na hora das intempéries, na hora das guerras, das batalhas que a família deve enfrentar, perguntar se está no caminho certo. Se é isso mesmo, faça pela direção de Deus e na certeza do seu posicionamento que Deus está com você. E vai ter horas que Deus não vai lhe responder, mas você tem que ter a convicção de que está fazendo a coisa certa. Tem hora que Deus vai ficar em silêncio. Deus vai ficar em silêncio. E você precisa ter a convicção de que está fazendo a coisa certa. Como? Pelos princípios básicos, basilares de nossa vida. Nós, irmãos, nós fomos criados dentro de princípios e ensinados dentro de princípios de ética e moral. E nós sabemos o que é certo e o que é errado para a nossa família. Portanto, nós devemos saber conduzir a nossa família. Tá bom? Vamos andando. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. Ao reconhecer que o Deus dos espias estava com eles, que havia dado aquela terra e fez secar as águas do Mar Vermelho, os seus corações desmaiaram e não tinham mais ânimo. Então Joabe declara e aceita que o Senhor vosso Deus e o Deus de cima e nos céus e abaixo na terra. Raabe entendeu as explicações dos espias e fez a opção pelo certo da preservação dos seus homens diante de Deus. Tenha sempre um coração aplicado a entender as coisas de Deus e Ele não te deixará na escuridão da indecisão. As escolhas determinarão o nosso futuro. Raabe fez a escolha segura, sábia e com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados. Nós temos condições de mudar a história de nossa casa e de nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que nossas palavras no seio de nossa família. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que você fala. Raabe foi justificada pela fé e por obras. Está Tiago 2:24. Se você não faz, não adianta ensinar. É um perigo é um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Não podemos ser relapsos e nem tomar decisões desfavoráveis à nossa família. Nós precisamos fazer escolhas certas para direcionar a nossa família. E, para isso, exige um princípio chamado de maturidade. A maturidade na família é de suma importância na criação e no ensinar de seus filhos. Um homem que casou e não amadureceu com o casamento, não importa a idade, ele vai trazer muitos problemas para
a composição familiar. Uma mulher que casou e não procurou amadurecer com as fases do casamento, ela vai trazer grandes prejuízos e sequelas para a família. O casamento, ele vem para nos moldar. Moldar não é deformar, é aprimorar aquilo que já é bom. E nós somos obra de Deus. O casamento é obra de Deus. A família é obra de Deus. E essa união do se tornar uma só carne, ela vem nos trazer o amadurecimento. Nós precisamos ser indivíduos amadurecidos na relação conjugal e não trabalhar pelo princípio da individualismo, mas pela individualidade. O individualismo é muito ruim, mas a individualidade é normal na composição familiar, porque cada ser é um ser diferente do outro. Eu preciso respeitar os momentos dos meus filhos, eu preciso respeitar o momento da minha esposa e assim sucessivamente. O exemplo é o único meio pelo qual você dará conta de ensinar o caminho que sua família deve andar. Não pense que tem outro meio pelo qual você deve ensinar a sua família. Não tem, é só o exemplo. E para alcançarmos atitudes de homens e mulheres maduras, nós precisamos buscar em Deus força, sabedoria, discernimento e resiliência para conduzir a nossa família. Um homem amadurecido é um homem diferente neste mundo. Um homem que atingiu a maturidade, uma mulher que atingiu a maturidade, eles tendem a formar um relacionamento longevo e duradouro e para a união. Quando você vê um casamento com muitos problemas, muitas discussões, círculos que não se acabam, vive rodeando na mesma situação, nunca saem daquilo, significa que dentro do relacionamento tem algum dos indivíduos que não buscaram a maturidade, que não buscaram compreender o que é ser uma mulher, um homem maduro. A emancipação, ela é fundamental para levar o homem e a mulher ao amadurecimento. A emancipação emocional, a emancipação financeira, a emancipação de atitudes. Ora, é lógico que há momentos que eu devo consultar os meus pais, se eu ainda tiver. É lógico que eu devo consultar em momentos cruciais de decisões muito importantes para que eu tenha um norte basilar da minha atitude. Porém, eu não devo deixar que terceiros entrem dentro do meu casamento e desmonte o meu castelo de sonhos e desmonte a minha estrutura familiar. Porque a tendência de muitos conselheiros é passar não a visão do todo, mas a visão dele acerca de um determinado problema. E ele quer que a sua visão prevaleça. E isso é um perigo. Eu já falei aqui nesse canal que não é todas as pessoas que servem para dar conselho. Muito cuidado com as pessoas que você busca conselho. O bom conselheiro é aquele que dá a visão do todo e não a sua visão particular, a sua decisão particular. Por isso, é muito importante que homem e mulher unam ambos uma só carne, tenham discernimento, amadurecimento para conduzir a sua família. A Raabe demonstrou uma atitude de amadurecimento, de responsabilidade muito grande com a sua família, que ela não pensou duas vezes. Ela procurou preservar
a sua família. Ela sabia que as muralhas cairiam. Ela sabia que o exército de Israel viria. Ela foi avisada e ela entendeu que deveria salvar a sua família. Em momentos cruciais da vida, você deve tomar a atitude primordial, que é preservar a sua família. Quando você pensar em divórcio, quando você pensar em ir embora, pense primeiro na sua família. Não pense nos que estão, o que você está indo ao encontro, mas pense nos que estão ficando. E busque saber aonde está faltando maturidade para que você continue preservando essa família. Emancipação é a palavra-chave para uma vida amadurecida no tempo certo. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui com você, partilhando esses 3 meses da nossa lição. Se você quiser assistir todas as aulas, elas estão aqui gravadas no nosso canal, estão à sua disposição. Se gostar de nosso conteúdo, por gentileza, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Se é nosso amigo, não esqueça de deixar aquele like da fé. Muito obrigado. Até o próximo trimestre. Um grande abraço. Deus te abençoe.